Feiticeiras no abismo perverso de Putin. Não é a primeira vez. É até um rito que se repete em satânico ciclo. No Palácio de Governo de Moscou reuniu-se novamente o Conselho Geral de Bruxas composto por uma centena de feiticeiras, segundo informou o ABC, de Madrid. Elas invocam ritualmente em favor de Putin forças ocultas, que não podem ser senão demónios com feitiços, para reforçar a ação do presidente russo e amaldiçoar aqueles que não obedecem. O sábado aconteceu numa sala mágica do Palácio Presidencial, uma grande sala quadrada, com cortinas pesadas, desagradável para quem não a conhece. Nela, as feiticeiras vestiam roupagens de antologia, capa preta comprida com forro vermelho, capuz pontiagudo e um pesado livro de feitiços e tentavam formar um círculo mal feito. No centro, no lugar de um bode sacrificial foi posta uma foto de Putin e uma vela apagada, sobre um pano enrugado. Em meio de fórmulas mágicas, invocaram aos espíritos infernais para que direcione nosso presidente Vladimir Putin pelo caminho da justiça. A líder do Império das Bruxas mais poderosas, Alena Polin, concentrou as energias dos abismos sobre Putin, segundo a agência Asia News. Polin repetia com insistência hipnótica estranhas maldições, enquanto seus seguidores a secundavam com convicção, claro. O apoio a Putin por parte do submundo inferior se soma ao amplo apoio que ele diz ter na sociedade russa e em certos conservadores ou tradicionalistas da terra, quiçá portadores de tradições ocultas. O ateísmo sempre debochou das bruxas. Mas quando sua ajuda é necessária, não duvida em invocar seus influxos como sendo essenciais. O cenáculo satânico confirmou que a guerra não lhe está indo tão bem a seu chefe. Os acontecimentos dos últimos dias o colocaram em sérios apuros contra seus muitos inimigos, disse a bruxa máxima. Temos que ajudar nosso presidente com a força que temos, afirmou um necromante que apela aos mortos. Um outro sustentou, Putin está lutando por nós, contra todos aqueles que o atacam, e queremos garantir que todos esses servos da mentira fiquem em silêncio para sempre, visando os capitalistas e católicos em geral. Os feiticeiros empregaram a nova língua de eufemismos do governo de Moscou e de seus sequazes supostamente tradicionalistas e conservadores do Ocidente. Os inimigos da Rússia, como os anticomunistas e verdadeiros conservadores defensores das tradições católicas, receberam boa parte das maldições. Aqueles que pretendem nos atropelar, aqueles que decidiram nos abandonar, aqueles que mentem em tudo o que dizem, para sempre. Pelos séculos. Serão amaldiçoados, exclamava a mestra de cerimonias enquanto os adeptos clamavam, droga, droga. É novo que este sábado, aliás frequente, se reúna no contexto de uma guerra, pelo menos de público. Os seguidores, quando interrogados, em que você concorda com Putin, respondem, em tudo. A bruxa Alena concluiu o ato dizendo, fizemos nossos rituais com o objetivo de melhorar a vida das pessoas no mundo através do compromisso da Rússia. Nas cavernas podem ter-se ouvido muitas gargalhadas, mas talvez sinistras demais e quando este putinismo fanático. Rússia, Central Mundial de Malefícios Satânicos. A cerimónia pareceria tirada de Harry Potter, mas foi no mundo real, aconteceu em Moscou e foi noticiada largamente pela BBC. O círculo mágico estava composto maioritariamente de mulheres, cobertas com capuzes escuros e símbolos vermelhos nas costas, rezando fórmulas ocultistas visando um efeito demoníaco sobre a política. Venha com grandeza o poder da Rússia e dirija o caminho de Vladimir Putin. Respira, ó Mãe Terra, abraçando a Rússia, invocava a chefa do grupo, a Leona Polin, enquanto as outras bruxas pronunciavam conjuros. O grupo de feiticeiras se denomina Império das Bruxas mais poderosas e pratica apelos diabólicos, ou círculos mágicos de poder, para apoiar ao presidente formado na KGB. A gente deve apoiar a Vladimir Putin antes de qualquer coisa, disse a feiticeira Yulia. Queremos que os vilões, que atacam a Putin, fiquem em silêncio, acrescentou a bruxa Irina para a agência Reuters. As bruxas soltaram malefícios contra os inimigos da Rússia e de seu ditador. Polin, que diz ser a maga principal, explicou à mídia russa que suas cerimonias têm sempre o apoio do Estado e do presidente, porque ele é o rosto da Rússia. Nos mesmos dias, a justiça russa condenou a 6 anos de cárcere pelo crime de extremismo a um protestante dinamarquês cuja denominação foi proibida no país em 2017. Segundo Jurima Loverjan, correspondente da BBC em Moscou, a associação ocultista pratica os ritos criados por Polin. Essa é qualificada pela mídia oficial de bruxa mais proeminente de Moscou e articuladora do maior grupo de feiticeiros do país. Embora o fato seja risível sob certos pontos de vista, é revelador de um sinistro aspecto de fundo na Rússia, e que não vem de hoje. O culto de Satanás está enquistado no patriarcado de Moscou e no mundo cismático russo em geral. No tempo de czarismo teve horrorosos representantes,
Como o muito conhecido Rasputin dotado de poderes paranormais assombrosos e filósofos panteístas e ocultistas largamente gozados em círculos ocidentais não menos infestados dos poderes das trevas. O bem-aventurado carmelita e grande exorcista P. Francisco Palau Y. Quer escreveu abundantemente sobre esse sinistro poder concedido pelos infernos ao cisma russo. O Padre Amorth se inspirou nos escritos do Beato Palazzo para promover o atual movimento mundial católico pelo exorcismo. O arcebispo Monsenhor André Sheptiskais, líder da Igreja Católica na Ucrânia durante as perseguições de Lenin e Stalin, escreveu ao Papa Pio XII: este regime só pode se explicar como um caso de possessão diabólica coletiva. E pediu ao pontífice que sugerisse a todos os sacerdotes e religiosos do mundo que exorcizassem a Rússia soviética. Algo muito parecido ao apelo do Beato Palau ao Concílio Vaticano I. Sobre o Beato Palau e o poder do demônio nos eventos políticos, veja mais em Um Profeta de Ontem para Hoje, para Amanhã e para o Fim dos Tempos. Em nosso blog abordamos diversas vezes como o satanismo não parou com Rasputin e esses filósofos das trevas, mas se desenvolveu na própria URSS e hoje atinge um auge sob a liderança mágica de Vladimir Putin. E isso ao ponto de tentar sistematizar os poderes diabólicos no esforço de guerra contra o Ocidente cristão. E ao serviço do triunfo de um Carlos Magno do Oriente. A BBC acrescenta que a referida maçonaria de bruxas pretende ser a única organização engajada na magia e na feitiçaria, a nível mundial, que oferece toda a espécie de serviços, com maldiçoeiros ou conjuros, ou contra eles, para atrair o amor. Aliás, como descreve o Beato Palau como ponto de partida de incontáveis possessões diabólicas individuais e coletivas. A prática é amplamente popular na Rússia e até muito mais popular do que em qualquer outro lugar da Europa Ocidental, opina o jornalista da BBC. Segundo o Ministério da Saúde russo, citado pelo jornal The Moscow Times, mais de 800 mil russos trabalhavam como curandeiros, médiuns, psíquicos em serviços similares em 2017. Maurice Paliologo, embaixador da França em São Petersburgo durante o fim do czarismo, descreve com pormenor de detalhes a influência perversa desses curandeiros espalhados por todo o clero cismático. Putin se mantém muito próximo da Igreja Ortodoxa, a la Rasputin, num tal ponto que até os ortodoxos da Ucrânia se separarem formalmente dessa falsa igreja dirigida por Moscou. Maloverjan explica que Putin não mostra inclinação para o ocultismo barato que graça nos ambientes populares. Mas sustenta formas de exercícios paranormais que nas altas esferas iniciáticas teriam o poder de mudar a cabeça dos ocidentais. Não espanta que o histrionico Império das Bruxas mais poderosas tenha sido acusado de charlatanismo, de enganar clientes e o realizar práticas dolosas. Nesse submundo a falcatrua é lei, e o demônio é o mestre e pai da mentira. Mas ele está sempre presente, até oferecendo ganhar enormes vantagens. O marketing de Satanás promete e mente, mas quando as potências infernais pretendem tirar lucros dos malefícios, intervém de fato. É o que explicam renomeados exorcistas católicos com base em vasta e aterradora experiência pastoral. As práticas das bruxas de Putin vêm sendo imitadas por feiticeiros contra Donald Trump e seu governo. Ou contra o presidente argentino Maurício Macri e o Senado argentino que recusou o aborto, ou até, como lembrou a TV putinista RT, para evitar que fosse aceito Brett Kavanaugh na Corte Suprema do Jeová. Será só nesses países? Сегодня мы с вами собрались, чтобы через Россию сделать благополучной всю землю. Мы уважаем нашего президента, и человек силы не может не уважать ту власть, в которой присутствует. Нам очень важно, чтобы все решения в стране принимались должным образом. И мы понимаем, что силы должны помогать власти и помогать стране и, соответственно, земле. Единоверие есть истина. Изыдите вон религии, что культ смерти провозгласит. Поднимись величием силы России, направь пути Владимира Путина верно и праведно, через слово мое. Задыши, земля мать, и всеми сторонами обнимая Россию. Изыдите вон религии, что культ смерти провозглашают. Боль и страх единоверия на земле стало. Новое время пошло, время наше, империя сильнейших велик. Сила изначальная, обрати в бегство тех, кто зла России желает. Да воспрянет Россия и отойдет от боли, нищеты и бед. И грядущие дни раскроют России врата к радости. Воистину! Воистину! Над детьми во имя религии. Уйдет расчленение мертвых тел во имя религии. Да будет вера одна на всех истинна, та, что ведущими дана из изначала. Империя сильнейших ведьм мощью и единоверием на земле встала, чем дана из изначала вышла. Культ смерти уйдет с земли. Уйдут убийства же над детьми во имя религии. Уйдет расчленение мертвых тел во имя религии. Мы люди, которые имеют силу ведовства, то есть мы ведаем, мы глаголем, мы ведаем, мы говорим, как надо жить правильно.
И поэтому этими словами, этими действиями мы поддерживаем, мы говорим, мы призываем людей, мы открыты, и мы говорим о том, что живите, люди, правильно. Нужно сказать, что это не акция, а это круг силы. Акция все-таки у меня ассоциируется, когда люди ходят с плакатом и что-то кричат, да, и мало результата от этого. Это конкретное действие, магическое действие, направленное на то, чтобы улучшить качество жизни в России, на земле и, конечно, помочь президенту, да. Я вам это отвечала? Я просто хочу докрутить тот же вопрос. Да. Вы все-таки сегодня в поддержку Путина, так? Да. А считаете ли вы, что он действительно